Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos continuar com mais uma aulinha de termodinâmica e hoje a gente vai falar sobre mudança de fase. O que é mudança de fase? Mudança de fase a gente já sabe, né? Você pode perceber por esses gráficos, por essas imagens, que é quando a substância muda o seu estado de agregação, ou seja, deixa de ser sólido, fica líquido, deixa de ser líquido, vira gasoso, gasoso volta a ser líquido e líquido volta a ser sólido, certo? Então, através dessa relação, nós temos uma coisa muito importante, que quando a gente tem a mudança de fase, né, acontece uma coisa muito importante, que as moléculas vão absorver toda a energia fornecida pela fonte de aquecimento, ou seja, toda a energia que você está mandando, que você está enviando, né, ou seja, por fogo, por eletricidade, qualquer que seja o momento, essa energia que você está mandando vai ser totalmente absorvida pelas moléculas. E nesse ponto, a temperatura permanece constante. Significa que nesse ponto onde está deixando de ser sólido e se transformando em líquido, ou está deixando de ser líquido e se transformando em gasoso, ocorre a mudança de fase com temperatura constante. Certo? Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Olha só. Aqui eu tenho aqui a água, o exemplo da água, certo? Menos 5 graus, a água está sólida, certo? Então, você está fornecendo energia, a temperatura está subindo. Chegou no ponto de fusão, ou seja, o ponto onde o gelo começa a ficar líquido, a temperatura permanece a mesma. Olha aqui, ó, esse patamar aqui, ó. Esse patamar conta para a gente que a temperatura está constante. É só olhar aqui, ó, no eixo da temperatura que ela permanece no zero. Todas as moléculas se transformaram em líquido. O que acontece? Temperatura volta a subir novamente. Mas essa temperatura sobe até onde? Até o ponto de ebulição. Por quê? No ponto de ebulição, a primeira molécula que estava líquida começa a ficar gasosa. Ou seja, aqui eu já tenho líquido e gasoso ao mesmo tempo. Nesses dois pontos aqui eu tenho o quê? Uma temperatura constante também. Olha só. Então aqui, no ponto de ebulição, não ocorre mudança de temperatura. Significa que o líquido está se transformando em vapor. Todo líquido se transformou em vapor, volta a subir novamente a temperatura. Certo? Essas duas partes onde você tem a linha aqui paralela ao eixo, isso aqui se chama patamar. E esses patamares é onde ocorre a mudança de fase, é onde a temperatura permanece constante, certo? Então nós temos até 5 fases distantes, até 5 partes diferentes do gráfico, certo? Pode ter uma só, que nem os exercícios que a gente fazia antes de calorimetria, lembra? ΔQ igual a MC ΔT? Então, esses exercícios aí mostravam apenas uma fase, mas a gente pode ter 2, 3, 4 e até 5 partes no gráfico, tá certo? Bom, para isso a gente precisa conhecer uma nova grandeza, que é o calor latente. O calor latente é nada mais nada menos que a quantidade de calor, certo? Que é absorvida pelo corpo naquele momento, certo? Então, o que significa isso? Significa que quando você fornece calor para aquele corpo e aquele corpo faz com que as moléculas se reorganizem, essa energia que está sendo absorvida ou liberada, né, no caso se você estiver aumentando ou diminuindo a temperatura, você vai ter o nome de calor latente, certo? Então o calor latente é a energia que vai ser absorvida pela molécula, mantendo a temperatura constante, tá certo? E esse calor latente existe em 2 pontos, no ponto de fusão e no ponto de ebulição. No ponto de fusão ele se chama calor latente de fusão e no ponto de ebulição ele se chama calor latente de vaporização, tá? Aqui no gráfico vocês também estão vendo uma coisa chamada sensível. Isso aqui é o calor sensível. Calor sensível é nada mais, nada menos que o calor específico, aquele calor que a gente pode perceber. Por isso que recebe o nome de calor sensível, porque é perceptível, você consegue perceber a temperatura variando, tá certo? Continuando, para calcular o calor latente,
praticamente a mesma formulinha. Lembra? A outra não era ΔQ igual a MC ΔT? Então, só que agora, como a temperatura é constante, não tem ΔT, não tem variação de temperatura. E ao invés de você ter calor específico, você tem calor latente. Então vai ser M vezes L. M, todo mundo sabe que é a massa, sempre em gramas, e L é o calor latente do corpo em específico. Nossa, professor, mas como é que eu vou saber o calor latente? Simples. Tabela para isso, ninguém é obrigado a saber de cor. Então, aqui nós temos uma tabela com o calor latente de fusão e o calor latente de ebulição para várias substâncias. E essa tabela é interessante porque ela vem com o ponto de fusão e o ponto de ebulição junto. Vamos pegar o cobre, por exemplo, olha só. Ponto de fusão é 1038. Ponto de ebulição, 2582. Certo? No ponto de fusão, calor latente vai ser de 51. No ponto de ebulição, calor latente vai ser de 1290. Olha só como aumentou o calor latente de fusão para o calor latente de vaporização. Mas isso é lógico, né? Quanto maior a temperatura, maior a energia necessária. Consecutivamente, sempre os valores na temperatura de ebulição serão maiores. Isso não tenha nem dúvida. E essa tabela, sempre que for necessária, vocês vão utilizá-la. Tá certo? Bom, vamos fazer um exemplo então. Qual a quantidade de calor necessária para se aquecer 2.500 gramas de álcool, ou seja, etanol, de uma temperatura de menos 120 até 95 graus Celsius? Para isso eu preciso de 4 informações. Quais são essas 4 informações? Temperatura inicial, temperatura final, ponto de fusão e ponto de ebulição. Certo? Se a gente for olhar aqui, ó, o álcool, que é o etanol, tem aqui 114,4 como ponto de fusão e 78,3 como ponto de ebulição. A gente vai arredondar, vai usar 114 e 78, tá certo? Bom, então vamos lá. Tenho temperatura inicial? Claro que eu tenho, tá ali, menos 120. Tenho temperatura final? Lógico que eu tenho, tá ali também, 95. Ponto de fusão, acabamos de olhar, menos 114. Ponto de ebulição, acabamos de olhar também, 78. Com essas 4 informações, eu faço o gráfico. Olha lá. Olha como ficou o gráfico. Olha só. Começou no 120, sempre o menor valor embaixo, certo? Sempre o maior em cima. Então, menos 120. Sobe a temperatura até 114 negativo. O que acontece no 114? Ponto de fusão. Se é ponto de fusão, a temperatura permanece constante. Então aqui eu tenho que ter um patamar. Ficou constante? Tudo se transformou? Volta a subir de novo. Mas volta a subir até quanto? Até o 78, que é o ponto de ebulição. Chegou no ponto de ebulição, o que acontece de novo? Mudança de estado. Mudança de estado, o que acontece? Temperatura constante de novo. Até que a última molécula fique gasosa e a temperatura volta a subir de novo. Mas volta a subir até quanto? No nosso gráfico até o 95, que é a temperatura final. Sempre até a temperatura final. Certo? Entendido? Bom, agora que eu fiz o gráfico, agora eu vou ver que mais informações do exercício me passou. Me passou a massa. 2.500 gramas. Só que para fazer o exercício, eu preciso de mais algumas informações. Eu preciso saber que material que é, seu calor específico, seu calor latente. Então eu preciso saber dessas coisas. Então primeiro, o que eu faço? Vou olhar a tabela de calor específico. O calor específico do álcool, quanto que é? 0,6. Então eu marco aqui, calor específico do álcool, 0,6 calorias barra grama grau Celsius. Aí eu vou para onde? Para a tabela de calor latente. Qual que é o calor latente do etanol? No ponto de fusão, olha aqui, no ponto de fusão é 24,9, a gente vai arredondar para 25, e no calor latente de vaporização é 204. Vamos anotar aqui do lado também. Calor latente de fusão 25 e de vaporização 204. Agora, com essas informações, o que eu faço? Jogo nas fórmulas. Nossa, professor, mas como que eu vou usar essas fórmulas? Vamos lá. Continuando aqui, Vocês podem ver que eu coloquei todas as informações aí, as equações e o gráfico do lado, não é isso? Bom, primeiro eu vou colocar os números nas partes do gráfico. Tenho primeira parte, segunda, terceira, quarta e quinta parte. Então a gente vai fazer um cálculo para cada parte. Primeira parte. Olha ali em cima, ali, primeira parte. Eu vou usar a equação de cima ou de baixo. É só olhar aqui, tá vendo aqui, Aqui a temperatura não está subindo. Se a temperatura está subindo,
A única equação que tem variação de temperatura é essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque a de baixo não tem variação de temperatura, então sou obrigado a usar a equação de cima. Então, ΔQ igual a MC ΔT. Vou trocar a letra por número, certo? Olha só, no lugar da massa coloquei 2.500, olha aqui, ó, 2.500. No lugar do C, coloquei 0,6, está aqui do ladinho. E no lugar do ΔT, todo mundo sabe que ΔT é temperatura final menos inicial. Mas é final inicial da parte 1 que a gente está analisando, gente. Não é do gráfico inteiro. É da parte 1, porque a gente está analisando a parte 1, não é isso? Então não começou no menos 120, não acabou no menos 114. Então é final menos inicial. Só que menos com menos, a gente sabe que vai dar mais, não é isso? Então o que acontece? Vai ficar menos 114 mais 120. Menos 114 mais 120 deu 6. O resto eu copiei, né? Porque eu não posso fazer nada por enquanto. Copio e agora resolvo. Faço 2.500 vezes 0,6 vezes 6, que deu 9.000 calorias. Agora eu faço o quê? Vou para a parte 2. Parte 2, olha como é que está no gráfico aqui, ó. Ela está subindo ou está constante? Se está constante, o que acontece? A de cima ou de baixo? Equação de baixo. Então, M vezes L. Massa a gente já sabe. Percebam que a massa vai ser sempre a mesma, certo? Começou com 2.500, acaba com 2.500, certo? Agora, qual que é o L? Você vai usar o 25 ou 204? Lógico que a gente usa o 25, porque sempre embaixo é o menor valor, em cima é o maior valor. Aí é só fazer 2.500 vezes 25, que deu 62.500 calorias, certo? Continuando, vamos para a parte 3. E agora? Equação de baixo ou de cima? Lógico, já pegaram o jeito, né? Agora é a equação de cima. MC ΔT. Vou trocar a letra por número de novo. Olha só. Coloco 2.500 na massa de novo. Calor específico, ó, uso 0,6 de novo. Ó. Calor específico é um só. E a temperatura, agora eu não estou analisando esta parte aqui, ó, daqui do, ó, começa aqui no 114 negativo e acaba no 78. Então é 78 menos 114. 78 menos 114 dá quanto? 192. Se não tivesse feito direito essa troca de sinal, você ia fazer o exercício errado, hein? Cuidado com o sinal. E aí é só multiplicar tudo, deu 288.000 calorias, certo? O que a gente faz agora? Parte 4. Na parte 4, a gente viu no gráfico que está como? Olha só, vamos voltar lá. Como é que está no gráfico? Está se mantendo constante. Equação de baixo ou de cima? Lógico que vai ser a de baixo. Então, ΔQ igual a M vezes L. Massa continua a mesma, só que agora o calor latente a gente vai usar o de baixo, porque a gente está na parte 4, certo? Então fica 2.500 vezes 204, que deu 510.000 calorias. E, logicamente, a última parte vai usar a equação MC ΔT, porque a temperatura está subindo. Se a temperatura está subindo, vai ficar quanto? 2.500 de novo, porque a massa é a mesma. Calor específico 0,6 de novo, porque eu só tenho um calor específico. E aí, ΔT, 95 menos 78. Perceba que agora todos os valores são positivos, então é só fazer uma continha de menos. Deu 17, quanto deu? 25.500 calorias. Acabou? Nananina, não. Agora a gente precisa somar tudo. Como é que eu vou somar? Somo as quantidades de calor. Quantidade de calor 1, mais quantidade de calor 2, mais quantidade de calor 3, mais o 4 e mais o 5. Somando tudo, olha só os valores que a gente achou, certo? Aí nós vamos ter uma quantidade de calor total de 895.000 calorias. E acabou o exercício. É desse jeito que a gente faz. Entendido? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Calcule a quantidade de calor necessária para vaporizar 200 gramas de gelo. Olha só, é vaporizar agora, hein? Vaporizar, todo mundo sabe que o gelo vaporiza a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Então, é uma informação importante que vocês têm que ter em mãos, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, para fazer o gráfico, eu preciso de 4 informações. Temperatura inicial, temperatura final, ponto de fusão, ponto de ebulição. Temperatura inicial, menos 15. Temperatura final, 100 graus Celsius, porque vaporiza-se a 100 graus Celsius, certo? Ponto de fusão todo mundo sabe que é 0, ponto de ebulição todo mundo sabe que é 0. Opa! Olha só, ponto de fusão e temperatura final são iguais. Se eles são iguais, o que vai acontecer? O nosso gráfico vai ter uma parte a menos. Olha só como é que fica.
Olha lá, ó. Tava com menos 15, subiu para 0, ficou constante, certo? Por quê? Tem a mudança de fase. Aí o que acontece? Sobe, 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 sobe de novo. O que acontece? Virou vapor, mudança de fase. Só que não vai subir mais, por quê? Vaporizou, parou aqui. Se parou aqui, o nosso gráfico agora tem 4 partes apenas. Entendido? Agora vamos ver as outras informações que o exercício passou? Vamos lá. Tem a massa? Lógico que tem. 200 gramas. Que mais que eu sei? Opa, é água, não é? Então vamos lá. Calor específico da água. Opa, calor específico da água tem 3. Então eu sou obrigado a marcar. Porque a água tem calor específico quando é sólida, quando é líquida e quando é vapor. Quando é líquido é 1, todo mundo sabe. Quando é gelo é meio. E quando é vapor a gente considera meio também. Então a gente vai ter que anotar, olha só. Calor específico da água como gelo é meio. Líquido é 1 e vapor é meio. Então a gente precisa tomar cuidado que agora a gente vai usar cada um desses no seu lugar, certo? E calor latente, para a tabela de calor latente, olha só. Na fusão é 80 e na ebulição é 540. Vejam bem que eu estou arredondando, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, eu vou marcar aqui, ó. Calor latente de fusão, calor latente de vaporização, 80 e 540. Ótimo, o que eu faço agora? Jogo nas fórmulas, não é isso? Vamos fazer? Bom, o que a gente tem aqui, ó? Vamos colocar o gráfico aqui no canto. Então, ó, mesma coisa, ó, tenho as informações, o gráfico no canto e as equações. Vou fazer o quê? Primeiro eu preciso ver quantas partes tem o meu gráfico. Vamos enumerar? Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Vamos começar respondendo a parte 1? Ótimo. Equação de cima e de baixo. É só olhar ali no gráfico. Isso, na parte 1 nós temos o quê? A equação de cima. Então, vamos começar por ela. Olha só. ΔQ igual a MC ΔT. Qual que é a massa? 200. Calor específico. Qual calor específico eu vou usar agora, gente? A gente estava fazendo a parte 1. Parte 1 não está aqui embaixo? Se está aqui embaixo, então é gelo. Se é gelo, 0,5. E aí, qual que é o ΔT? Final menos inicial. 0 menos menos 15. Olha só como é que fica. Menos com menos dá mais, então ali vai dar 15, não é isso? Então ficou 200 vezes meio vezes 15, deu 1.500 calorias. Agora eu faço o quê? Parte 2. Parte 2, equação de cima e de baixo. Dá uma olhadinha no gráfico. Isso. Se está constante, equação de baixo. M vezes L. 200 vezes quanto? Quanto que é o L agora? Eu vou usar o maior valor ou o menor? Lógico que o menor. Eu estou embaixo, o menor valor. Estou em cima, maior valor. Então, 200 vezes 80, 16.000 calorias. Certo? Parte 3, o que eu faço? De cima ou de baixo? De cima. Massa continua sendo 200. Calor específico agora é o quê? Não estou aqui no meio, ó, entre 0 e 100. Se eu estou entre 0 e 100, vai ser quanto? Líquido. Líquido é 1. E o ΔT, variação de 0 a 100, não é isso? Então, como é que fica? 200 vezes 1 vezes 100. Quanto deu? 20.000 calorias. Parte 4. De cima ou de baixo? Equação de baixo. M vezes L. M 200, L é quanto? Qual que é o calor latente? Agora eu vou usar o 540. 200 vezes 540, 108.000 calorias. O que eu faço agora? Agora é só somar tudo. Se eu somo tudo, pego os valores, não é isso que eu acabei de achar, né? 1.500, 16.000, 20.000 e 108.000. Somei tudo, deu quanto? 145.500 calorias. Acabou a atividade. Tá certo? Agora eu vou deixar para vocês alguns exercíciozinhos, tá? Podem dar um print aí rapidinho, tá certo? E por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula. Até mais.